Oi, galera! Você pode imaginar um jovem que passa por uma situação de enfermidade, um adolescente, uma criança que passa, por exemplo, por uma situação de câncer e que consegue depois dar a volta por cima e ver nisso a mão de Deus e o cuidado de Deus? Está iniciando agora mais um programa Se Liga no Sinal. Hoje você vai acompanhar com a gente a história da Rafaela, missionária da comunidade Arca da Aliança. Oi, gente, já falei para vocês que hoje eu tô aqui com a Rafaela Monteiro. Ela é minha irmã de comunidade, a Rafa tem 19 anos, é missionária da Arca. Nesse período, ela está numa fase que a gente chama de discipulado, que é um período mais intenso de formação. A Rafa mora na casa de Blumenau, mas ela tem uma história e traz uma particularidade de algo que a gente ainda não conversou aqui no programa, que é a situação da enfermidade, da doença. Na fase onde a gente está, Rafa, na juventude, na adolescência, acho que a gente se sente um pouco assim, imune a todas essas coisas, né? A doença não é algo que está na nossa realidade e tudo mais, mas a Rafa passou por uma situação bem intensa e ela vai contar um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda, Rafa, no Se Liga no Sinal. Obrigada, e partilhar a história, até mesmo contando assim com uma imagem de comunidade, que são poucos que conhecem realmente esse fato na minha história. Sabe que, eu vim de uma família cristã, sabe, processos vocacionais mesmo, mas esse fato poucos irmãos sabem. Os que sabem são mais da minha fase, que a gente é convidada a partilhar a história, mas alguns irmãos só ouviram falar. Então, quando eu tive 12, quase 13 anos, eu tive um câncer. Tive um câncer com uma gravidade muito alta, tanto que quando o médico foi fazer a cirurgia era para ser apenas por vídeo, mas tiveram que realmente abrir, tiveram que fazer o corte, a cirurgia teria que durar no mínimo 3 horas, mas acabou durando 1h45, tanto que assustou os meus pais pelo fato de ter reduzido a metade do tempo. Mas esse câncer que eu tive, ele tive no ovário, no lado direito, e que do nada, podemos dizer assim, ele aconteceu, porque como foi muito cedo o câncer e o meu ciclo menstrual também foi muito cedo, a gente achava que era só por causa disso, que estava criando o ciclo ainda, estava tudo se iniciando, pelo fato de ser muito nova. Mas num simples dia, eu não consegui levantar, nem me alimentar. Quando fomos para o hospital, fazendo todo o procedimento, vimos que tinha alguma coisa que não era para estar ali. Deixa eu te interromper, Rafa. Eu gosto muito, eu acho que você também deve gostar muito, da história da Chiara Lucci, né? Que teve um câncer, assim. E quando a gente foi para a Jornada Mundial no Brasil, todo mundo ganhou o livrinho da história dela, aquele livrinho que chamava 25 Minutos. Se você é um jovem que foi na JMJ do Rio e tem esse livrinho guardado, por favor, né, tire ele da gaveta e vai ler. Porque o nome do livro é 25 Minutos, porque foram os 25 minutos de silêncio para ela assimilar o diagnóstico de um câncer, né? Então, como é assim, Rafa, naquele tempo, né? Hoje tu tem outra cabeça, mas naquele tempo, como né, na pré-adolescência, descobrir uma doença com essa gravidade, o que tu sentiu, assim? Meus pais, eles trabalham na área da saúde, eles são técnicos de enfermagem, então eles partilhavam assim como era o trabalho e falavam das pessoas com câncer. Então tinha dimensão do que era o câncer, que tinha que passar por tratamento, que caía cabelo, aquilo que nós sabemos do câncer, mas não tive nenhuma na família, né? E quando eu me deparei com essa situação, que poderia ser um câncer, primeiro foi quem vai comigo? Aquele primeiro choque, assim. Mas eu não me apeguei muito a isso, muito pelo contrário. Eu fiz a minha cirurgia e o resultado dessa cirurgia vai lá pra São Paulo e demora 15 dias. Então é 15 dias, né? E agora? Tá chegando o dia do resultado, a hora tá marcada e o que vai ser diante disso? Mas uma graça que eu tive muito grande foi que desde o primeiro dia que eu internei, eu já consegui receber a Eucaristia diária. Como eu vim de uma família que tem uma fé muito grande, então a gente já se apegou na fé. Tanto que quando chegou no dia mesmo de pegar o resultado do exame, eu lembro que na porta do consultório, eu perguntei para os meus pais, tá, e se realmente for câncer? Aí eles pararam, engoliram, assim, a gente vai rezar. Ai, tô chorando com a história da AFA, porque, né, quando eu te falei que eu queria gravar esse programa, porque
nós estamos hoje vivendo num momento onde o sucesso, ele nos atrai, né? A gente quer conquistar coisas, a gente quer tantas coisas, e uma situação como essa você não tem controle, você se vê desprovido de todas as coisas, né? É tão bonito a gente perceber quando a Rafa diz que desde o primeiro dia que é internada, recebe a Eucaristia diária, porque vocês tinham fé, mas com certeza porque tu, como pré-adolescente, já acreditava que tu recebias Jesus todos os dias no hospital. E isso fazia uma diferença, Rafa, no teu tratamento, no teu entendimento do sofrimento? Fazia uma diferença muito grande, até porque, como eu disse, né, vim de uma família com uma fé muito grande, tanto que você mesmo partilhou uma vez, né, que a sua convicção de fé mesmo era encontrar Jesus na Eucaristia. Então, muitas vezes que eu tava ali na cama, que eu tava não aguentando, até mesmo no dia da minha cirurgia, a minha cirurgia era para ser às 9 da manhã, tudo foi muito adiantado nesse processo, né. A minha cirurgia já foi o primeiro horário, então já foi às 6 horas da manhã. E a partir disso, no dia anterior eu não me alimentei, para preparação mesmo da cirurgia. E naquele dia eu não conseguia me alimentar em nenhum momento. E se alimentava, eu voltava, porque dava passe de morfina, porque era uma cirurgia muito grande, por causa do tamanho do câncer. Meu câncer tinha 10 centímetros, o tamanho de uma laranja. Então, eu realmente não ficava acordada naquele dia. Mas até mesmo nesse dia, foi a Eucaristia, foi a única coisa que eu consegui receber naquele dia. E quantas vezes eu tava assim, ruim, porque é um processo muito difícil. Porque o câncer em si, além de atingir o organismo mesmo, ele vai dando outros efeitos colaterais, né? E um dos efeitos colaterais que também, como pré-adolescente, me doía muito era o fato de ter caído meu cabelo. E o câncer... Essa parte eu queria que tu falasse assim, porque, Rafa, a gente tá num mundo onde a estética é tudo, né? Uhum. E a adolescente quer ter cabelão, né? Comprido, nunca quer pensar em cor... Vai no cabeleireiro, eu lembro que eu era assim, né? Uhum. Ai, meu Deus, já chorava se cortasse 2 dedos, porque eu queria 1 dedo. Como é essa experiência? Então, é até engraçado, porque como pré-adolescente, bem isso que você falou, né? Ai, aquela coisa, né, de paquera, não sei o que, nananã. Quando o médico falou que era realmente câncer, aí todo mundo... vamos encarar essa situação, né? Já que a gente ia ter a fé pra abraçar, eu olhei pro médico e falei assim, tá, e o meu cabelo? Porque o meu cabelo era compridão e eu sabia que ele ia cair. Só que Deus é tão bom comigo que o câncer, ele faz, além de cair o cabelo, faz cair sobrancelha, cílio, tudo que é tipo de pelo que você pode imaginar, ele cai. Mas o meu só caiu o cabelo. Então, nós conseguimos, e são poucos os lugares que realmente fazem uma prótese, que é a peruca no caso, com uma qualidade muito boa. E nós conseguimos marcar um horário, conseguimos, até mesmo antes do meu cabelo começar a cair. Eu tinha cabelo mais comprido, bem comprido mesmo. E quando eu comecei a me deparar com as mechas caindo, eu chorava tanto que eu não conseguia nem me olhar no espelho por causa disso. Esse foi um dos momentos mais difíceis pra mim. Uma coisa tão simples, mas que pra mim era aquilo que eu tinha, entre aspas, de mais valor naquilo, né? Naquilo que era considerado a minha pessoa. Eu gostava do meu cabelo, sempre gostei do meu cabelo. E aí a gente foi fazer a prótese, sendo que a minha mãe cortou o cabelo, a minha irmã mais nova também tinha um cabelão comprido, ela também cortou, e a parte da franja do meu cabelo era do cabelo da minha irmã, porque foi feita à mão. Nós conseguimos uma doação, porque na época era muito caro, custava mais de R$2.000, então exigia um valor muito grande. Mas aí eu fui aprendendo a aceitar a peruca. Eu não saía de casa, por mais que eu tava internada, eu não saía sem a peruca, porque de uma vaidade, assim, de menina mesmo, assim, né? Mas isso eu também usava lenço, tinha uma manequim que deu o nome pra aquela manequim, porque assim, quando eu não podia ficar deitada, né? Uhum. Mas aí no final do processo, assim, que meu tratamento foi de um período curto, eu já estava mais acostumada, então quando alguém ia me visitar, dependendo quem era, só ficava de lenço. Então foi aos poucos eu fui aceitando isso, mas não que não foi fácil, muito pelo contrário, né? Até cheguei a fazer um tratamento psicológico para aceitar um pouco isso, mas que não foi assim uma coisa muito longa. Mas foi um processo natural diante disso, assim, né? E como eu vejo também, parando para refletir sobre isso, porque nesse ano, justo no discipulado, fazem 7 anos que eu fiz o meu tratamento, né? Então, um número perfeito, num tempo tão especial para a comunidade, na formação, que é esse discipulado. Vejo uma graça muito grande diante disso, porque vejo que
eu tive pouquíssimas sequelas, se for parar pra ver. Tive que ter um acompanhamento na minha saúde, porque o acompanhamento, quando você encerra o tratamento, tem 5 anos de acompanhamento com um oncologista. Sim. Fiz esse tratamento, justo no ano que deu esses 5 anos, eu estava no meu primeiro ano da comunidade, nunca esqueço que foi no dia de São Lucas ainda. Aí quando o médico falou que eu tava de alta do tratamento, eu chorei tanto naquele dia, porque era o que eu precisava pra ser missionária. Eu fico emocionada porque é onde que eu me realizo, e de ver que eu venci isso, e os meus irmãos compartilharam isso comigo. Isso. Eu lembro que eu cheguei ali na cozinha lá da Casa das Missionárias. Eu falei, meninas, eu tenho a carta de alta, eu posso ir pra qualquer lugar. Foi uma alegria tão grande saber que isso não, por mais que foi um período difícil, mas eu posso manifestar a graça de Deus na minha vida. Porque meu tratamento era pra durar, no mínimo, 2 anos e meio, 3 anos, durou apenas 6 meses. E quantas vezes a gente foi para grupo de oração, meus pais no grupo de oração, recebendo a Eucaristia, a gente rezava os salmos juntos, momentos de oração para a família por tudo isso, assim, né? E como isso foi fazendo a diferença. Tanto que uma coisa assim tão simples, teve uma criança na época, ele tinha 9 anos, e ele sabia que eu tava doente, mas não sabia o que era. E eles estavam indo logo para Aparecida, e ele sonhou que Nossa Senhora Aparecida estava me curando. E foi pela intercessão dela. E foi interessante que a partir disso, o índice da proteína do câncer foi diminuindo cada vez mais. E o meu tratamento durou apenas, entre aspas, uma sessão, que a gente pode dizer que é uma sessão dividida por 3 meses. E aí no total de todo o acompanhamento deu 6 meses, deu a metade do ano. Porque meu câncer já começou em janeiro já. E outra coisa que eu acho importante diante disso, porque a minha cirurgia foi no dia 15 de janeiro. Eu entrei no dia 11, mas logo já foi a minha cirurgia. E no dia 16 de janeiro eu entrei para a comunidade como membro de vida. E como antes era difícil aceitar isso, aceitar esse fato na minha história. Se eu tivesse esperado mais uma semana, ele poderia ter espalhado pelo meu corpo todo ou ter me causado uma hemorragia. Cuidado de Deus, isso. Né, Rafa? E Rafa, pra gente fechar o programa de hoje, para você dizer uma experiência dessa, eu tenho certeza, eu que te conheço, a Rafa é uma pessoa firme dentro da comunidade, temperamental, né? De um temperamento forte, mas uma menina caracterizada muito pelo sentido da firmeza. Conversando com você hoje, me vem muito no coração que essa firmeza ela também é produzida pelo sofrimento. Você consegue perceber, Rafa, que esse sofrimento te ensinou e de algum modo hoje ele influencia a tua vocação? Sim, porque ali eu não consigo, na altura eu não consigo me fazer de piedade, de ter compaixão de mim, muito pelo contrário. Como ali me deu firmeza. É até engraçado que o meu quarto era um dos mais agitados. Volta e meia tinha uma visita, tanto do horário de visita ou fora, que todo mundo ia lá, né? E aí todo mundo vinha com aquela coisa, né? Vinha com o peito estufado. Não, vou mostrar que tá tudo bem, que isso não... Que eu tô envolvida com a situação, mas que... Assim, pra passar força pra mim. Mas eu que passava força pras pessoas. Eu podia estar assim, naquele dia tava mais assim, acabada, porque exigia bastante. Mas eu procurava acolher aquela pessoa, assim, né? Procurava deixar que me envolver por aquela situação e quando via que tá tudo bem. Sendo que antes da pessoa entrar, eu tinha acabado de passar mal. Não deixava assim, não que de um orgulho, uma coisa assim, mas de mostrar que realmente mesmo diante disso, que eu tava tranquila, que eu tava aceitando com aquilo que era pra eu viver no tempo. Isso deve nos ensinar muito, porque nós estamos vivendo dias, né? Você acompanha jovens, Rafa, e sabe que a gente não tem sabido lidar com os nossos sofrimentos. A gente não sabe lidar com o término de um namoro, não sabe lidar com o fato de às vezes o pai e a mãe não poder dar aquela roupa de marca que eu queria, ou poder fazer aquele intercâmbio que eu sonhei por falta de condição financeira. A gente precisa aprender a comparar os nossos sofrimentos. Olha pelo que a Rafaela passou e olha o que a Rafa pode ensinar pra gente hoje e o que ela pode colher para a própria vida. Então eu quero que essa mensagem fique para você aqui no nosso programa. Com certeza é um programa especial e Deus vai falar muito no teu coração através disso. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e espalhe essa boa nova. E se liga no sinal. Tchau, gente. Obrigado, Rafa. De nada.